nossa catedral, o Supremo, vilipendiaram a alma da cidadania e da civilização brasileira. Não precisa ser pitonisa para dizer que essas finalidades foram bastante marcantes para todos nós. Chegou-se com a barbárie aos nossos jardins. Dos fatos, primeiro fato ocorreu no dia 18 de agosto de 2022. O então candidato a presidente faz uma live pedindo de forma explícita votos, mostrando-se santinhos. A live durou 1 hora, nos dois, no Instagram e no Facebook, 380 visualizações, o outro 400. Essa live era tradicional, das quintas-feiras. E aí, diga-se a bem da verdade, que na defesa disse que não havia provas que essa live se realizou. Mas, senhores, eu institucionalizo a presidência da República. Eu preciso de um local para dizer que é grave esse fato? Eu preciso desse local? Os repórteres da Globo que estavam lá dizem que era no Planalto. Os repórteres da Globo, está nos autos, excelência. Não foi nos dias posteriores desmentido. Sempre se fazia lives aonde? No Palácio. O local era igual. O artigo 22 fala que indícios por si só já são provas bastantes. Aí entra os paradoxos dos fatos, que são muito mais altissonantes do que as ilações, do que as narrativas. Disse também que não havia falsificação de cartão. Foi dito o contrário. Disse também que não havia planilha de golpe. Disse o contrário. Disse também que não havia apropriação de bens públicos. Disse o contrário. Pois bem... evento, de novo, novamente se utilizando da estrutura agora do Palácio do Planalto, fez uma enorme coletiva, junto com 6 governadores, os de Roraima, Goiás, Acre, Mato Grosso, Rondônia, Amazonas, e Bolsonaro afirma que, abre aspas, tem a certeza de que disputará a eleição com muita competitividade, que não quer o retorno de uma política que deu errado lá atrás. A fala do governador também de Goiás é sintomática. Em nome do povo goiano, venho aqui trazer e declarar apoio à reeleição a Vossa Excelência. O evento do dia 6 contou com a presença também de diversos parlamentares, e o deputado Arthur Lira, em fala eleitoreira, afirma que, abro aspas, esse congresso foi eleito para a continuidade do governo Bolsonaro. Por fim, houve o evento com os artistas no dia 17/10, em que houve a declaração de apoio de diversos cantores sertanejos, e Bolsonaro, novamente, em tom de campanha, afirma, abro aspas, todos aqui estão com Jair Bolsonaro no segundo turno, em opção nossa de não retorno ao passado. É curioso, excelências, a gente notar que Bolsonaro deu mais entrevistas coletivas em 6 dias do que em 4 anos de mandato, onde fazia os jornalistas ficarem no famoso cercadinho, o que só reforça a dimensão eleitoral de todos esses eventos que eu citei. Como se observou, excelências, dos eventos descritos, em nenhuma das coletivas houve pronunciamento sobre assuntos concernentes ao cargo de presidente da República. Ao contrário, a pauta presente sempre foi a tentativa de reeleição do investigado. E, em razão da ampla cobertura da mídia, não se pode negar que os pronunciamentos tiveram um grande impacto e repercussão nos eleitores, caracterizando evidente abuso de poder político, bem como violando o artigo 73, 1 e 2 da Lei 9.504. E a gravidade da conduta, obviamente, resulta justamente do fato de que esse desvirtuamento da estrutura pública e das atribuições típicas do cargo de presidente teve como única finalidade projetar o nome de Bolsonaro na disputa eleitoral, o que lhe conferiu vantagem lícita, causou prejuízos à normalidade do pleito e violou o princípio da isonomia entre os candidatos. O impacto eleitoral dessa comunicação, excelência, é evidente. Com os apoiamentos de segundo turno e a divulgação que isso teve, a título de exemplo, se pegarmos os estados de Goiás, Minas e Paraná, vamos verificar que Bolsonaro, em relação ao primeiro turno, teve uma ampla majoração da sua votação. E não há dúvida que a utilização da máquina pública e do simbolismo do aparelho estatal como propaganda contribuíram para isso. Ademais, excelências, não se pode justificar as condutas dizendo que a Alvorada era a casa do Bolsonaro. O Alvorada é sim a residência do presidente da República. Nesse sentido, menciono aqui trecho da decisão de admissibilidade do excelentíssimo ministro corregedor-geral,
que sustenta que, abro aspas, no caso da residência oficial, os atos de campanha que a lei autoriza são eminentemente voltados para arranjos internos, permitindo-se ao presidente receber interlocutores reservadamente, com o objetivo de traçar estratégias e alianças políticas. E o impacto também foi trazido na mesma decisão do excelentíssimo ministro corregedor. Abro aspas, extrai-se do material analisado que espaços tradicionalmente usados para a realização de coletivas pelo presidente da República, no desempenho de sua função de chefe de Estado, serviram de palco para a realização de atos ostensivos de campanha, nos quais se buscou projetar uma imagem de força política da candidatura de Jair Bolsonaro, que evidenciaria nas alianças com governadores que alcançaram mais de 50% dos votos. Deste modo, Excelências, vou finalizando por aqui, resta claro que os atos praticados pelos investigados se amodam à figura típica do abuso de poder político. Jair Bolsonaro se utilizou do cargo de presidente, da máquina pública, às custas do erário, para alavancar sua campanha eleitoral, transformando atos institucionais em verdadeiro comício eleitoral. Por fim, requeiro que seja julgada procedente a presente ação para aplicação das sanções previstas no artigo 22, inciso 14, da Lei Complementar 64. Obrigado, boa noite a todos. Mais do que todo o uso de todo o aparato estatal para gravação e transmissão dessas lives, e o professor Valber Agra já mencionou em números, e também que restaram, evidentemente, comprovadas ao longo da instrução processual, que houve esse desvirtuamento do que seria, por iniciativa do próprio primeiro investigado, um ato de governo consubstanciado, então, em um verdadeiro comício virtual. Eu gostaria de chamar a atenção de Vossas Excelências para a simbologia da gravação e da transmissão dessas lives de dentro das dependências privativas do Palácio do Planalto e da Alvorada. Porque esses palácios, mais do que meros prédios públicos, eles são símbolos da nossa república, são símbolos da nossa democracia. Tanto é verdade que quando se ousa atentar sobre o Estado democrático de direito, são esses símbolos que são alvos de ataque. A semelhança do que ocorreu nos Estados Unidos, quando do ataque, da invasão ao Capitólio, no dia 3 de janeiro de 2021, e no fatídico dia 8 de janeiro de 2023, denominado pela ministra Rosa Weber de Dia da Infâmia, aqui em Brasília, quando um desses palácios, o Palácio do Planalto, sede do governo federal, foi alvo de depredação, crimes que estão sendo devidamente apreciados pela nossa Suprema Corte. Mas por que o ataque? Porque esses símbolos importam na nossa democracia. E é também em razão dessa simbologia, do que esses palácios representam na nossa democracia, e não apenas em razão do mero uso dos bens e dos serviços públicos, que a conduta do primeiro investigado, ela deve ser analisada. A imagem, a simbologia do uso da gravação dessas lives a partir dessas dependências privativas do Palácio da Alvorada, do Palácio do Planalto, eles afetaram, sim, a igualdade de oportunidade entre os candidatos e candidatas que disputaram o pleito de 2022. Porque nenhum outro candidato ou candidata ao cargo de presidente da República teve o direito, foi possível acessar essas dependências privativas desses palácios.